Eu vou tentar contar uma história que tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo, né? Depois de entrevistar vários personagens da Jovem Guarda, vários daqueles artistas maravilhosos que fizeram esse movimento, eu deixei para o final aqueles que eram os maiorais, né? Aqueles que eu inclusive achava que seria mais difícil. E realmente foram, especialmente o Erasmo Carlos, né? Eu havia conseguido também com o senhor Antônio Aguilar o telefone de um agente dele, de uma pessoa que o representava no Rio de Janeiro, eu sempre fui de São Paulo, e eu entrei em contato com esse tal empresário que representava o Erasmo Carlos, explicando do nosso projeto, explicando o que a gente queria fazer, que era uma entrevista para um documentário sobre a Jovem Guarda, e a resposta que eu recebi foi o seguinte: olha, o Erasmo não vai mais falar sobre a vida dele, o Erasmo não vai falar mais sobre o passado da carreira dele, de agora em diante ele só fala dos projetos futuros, dos lançamentos futuros. E outra coisa, tem mais de 50 pessoas esperando para falar com ele, você é o 51º. Então pega aí sua senha e entra na fila que tem 50 na sua frente para falar com ele. Ele não vai falar para o seu comentário. Eu fiquei razoavelmente chateado, porque como que a gente faz um documentário sobre a Jovem Guarda sem falar com os principais atuantes, com os principais personagens desse movimento? Enquanto eu pensava em como achar uma solução para convencer o Erasmo Carlos a participar do programa, sem passar por esse empresário, por esse agente, eu estava numa conversa muito despretensiosa com um vizinho do prédio que eu morava, coisa absolutamente difícil de acontecer, porque no prédio que eu moro os vizinhos praticamente não se conversam, mas comentando sobre um assunto ou outro, eu falei sobre o filme que a gente estava fazendo e expliquei as dificuldades que tinha em conversar com o Erasmo Carlos. Então ele teve uma ideia. Ele falou: olha, o meu genro é um guitarrista muito importante e ele tocou para o Arnaldo Antunes, o ex-integrante da banda Titãs. O Arnaldo Antunes realizou há pouco tempo atrás, naquela época, um show numa laje, uma coisa assim, e nesse show participou o Erasmo Carlos, então eles acabaram se conhecendo. Vamos ver se eu não consigo, através do meu genro, uma intermediação para que você consiga entrevistar o Erasmo Carlos, explicando qual a finalidade, qual é a ideia, todo esse movimento de resgate da Jovem Guarda, essa homenagem àqueles que participaram e fizeram o sucesso desse movimento, né? E não é que, para minha surpresa, uns 10 dias depois dessa conversa, eu recebo uma ligação daquele agente do Erasmo Carlos que tinha mandado eu entrar na fila e pegar uma senha, me dizendo assim: olha, a gente reconsiderou aqui algumas coisas e ele vai abrir uma exceção. Ele vai deixar você entrevistar ele, nós vamos marcar no dia tal, no horário tal, você vai ter exatamente 30 minutos para falar com ele, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, e esteja preparado porque eu vou cortar qualquer coisa que passar disso. Ok, pelo menos ele topou, né? Peguei meu carrinho no dia marcado, fui com a minha esposa ao Rio de Janeiro e exatamente na hora que ele escolheu, naquele momento, fui recebido na própria casa do Erasmo Carlos. Um cara fantástico, maravilhoso, super gente fina, super humilde, super tranquilo, que conversou com a gente. Naquele momento era um período muito delicado na vida dele. Ele tinha acabado de, infelizmente, perder um filho num acidente besta, uma Vespa, parece, uma moto. Fazia pouco mais de um mês que aquele acidente tinha acontecido. Então, ainda assim, ele nos recebeu na sua casa, ele nos deu a entrevista. Quando deu 29 minutos e 59 segundos, eu desliguei a câmera e falei: ok, obrigado, fiz a minha função. E a gente conseguiu coletar aquelas informações tão importantes, aquelas histórias tão importantes de um dos caras mais importantes da Jovem Guarda. Então, como eu comecei a contar essa história, era uma coisa que tinha tudo para dar errado, e de uma forma quase que inacreditável, deu muito certo, e a gente conseguiu que o Erasmo participasse do nosso documentário, e tem uma participação importantíssima nessa história, né? Mais um milagre da conjunção astral, seja lá o que for, que fez com que tudo desse certo e o nosso filme pudesse ser realizado. Obrigado, Erasmo. Obrigado, Tremendão, por essa participação maravilhosa no nosso filme. E um beijo no seu coração.